Você acredita que a morte é o fim? Ou existe algo além? Hoje, eu vou te levar para dentro de um dos mistérios mais impressionantes e mais inquietantes já registrados pela Igreja Católica. Um caso que intriga médicos, cientistas, historiadores e até os mais céticos. Porque em um pequeno vilarejo da França, repousa uma mulher que morreu há mais de 140 anos, mas cujo corpo permanece intacto. Pele, expressão, postura, serenidade. Nada se desfez. Nada se deteriorou. Como se estivesse apenas dormindo. Este é o caso de Santa Bernadette Soubirous. Uma jovem simples, pobre, adoentada, mas que, segundo testemunhas, viu a própria Virgem Maria. E após sua morte, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Algo que nem a medicina moderna consegue explicar. Prepare-se. A história que você vai ouvir agora não é apenas religiosa. É profundamente misteriosa. E desconfortavelmente real. Bem-vindos ao canal Coisa Estranha. Vamos à história. A história começa em Lourdes, na França, no ano de 1858. O cenário é simples, quase bucólico, casas pequenas, famílias humildes, dias frios. E no meio disso tudo, uma menina frágil, asmática, analfabeta, de apenas 14 anos. Bernadette Soubirous. Ela não era ninguém diferente. Não havia nada nela que chamasse atenção. E talvez foi justamente por isso que o mistério se voltou para ela. A primeira aparição. Era 11 de fevereiro, quando Bernadette saiu para coletar lenha com a irmã e uma amiga. Ao chegar à gruta de Massabielle, Bernadette ouviu um vento. Mas nada se movia. Foi quando ela viu uma figura luminosa, uma mulher de branco, com um sorriso doce e silencioso. Bernadette, assustada, pega o terço, e a figura faz o mesmo. E ali começa algo que mudaria para sempre a vida daquela jovem. E o destino de Lourdes. As visitas se repetem. No total, seriam 18 aparições. Em algumas, a senhora apenas sorria. Em outras, pedia orações. E em uma delas, fez Bernadette beber água de um local onde só havia lama. E dali surgiu uma nascente. Uma nascente que até hoje é considerada milagrosa. Descrença, interrogatórios e humilhação. Bernadette foi interrogada por padres, autoridades e médicos. Foi chamada de mentirosa, histérica e louca. Mas não cedeu. Repetiu sempre a mesma descrição, sempre com a mesma simplicidade, sempre com a mesma firmeza. E um dia, finalmente, ela revelou o nome da figura que via. Eu sou a Imaculada Conceição. Um título teológico complexo demais para uma menina que nem ao menos sabia ler. Algo estava acontecendo. Algo grande. Mas ninguém imaginava o que viria depois. Bernadette entra para o convento em Nevers. Passa anos escondida, tentando viver em paz. Mas o corpo frágil, adoecido e machucado pelo tempo, não aguenta. E Bernadette, aos 35 anos, em 1879, falece. A morte deveria ter encerrado tudo. A dor, as dúvidas, as aparições. A morte sempre encerra. Mas com Bernadette, não. O corpo deveria se decompor, mas não se desfez até hoje. 44 anos depois, em 1925, seu corpo foi exumado pela primeira vez. Era preciso verificar sua condição para o processo de canonização. A igreja esperava encontrar ossos secos. Talvez restos frágeis ou talvez apenas pó. Mas o que os médicos viram não estava no plano. Primeira exumação. O choque. Quando abriram o caixão, o cheiro intenso da madeira úmida escapou. Mas nenhum odor de decomposição. E ali estava ela. Bernadette, inteira. Com a pele firme, os membros intactos, as mãos entrelaçadas. Como se ainda estivesse rezando. Os médicos ficaram paralisados. A descrição oficial dizia: o corpo está surpreendentemente íntegro, sem sinais de decomposição. Os investigadores registraram que a pele estava elástica, os músculos preservados, as roupas estavam intactas e havia ausência total de odor cadavérico.
E mais, o corpo não havia sido embalsamado. Nada havia sido feito para conservá-lo. Era como se o tempo a tivesse congelado. Segunda exumação, 1933. 8 anos depois, o corpo é exumado de novo. Dessa vez, esperando que o tempo finalmente tivesse cobrado seu preço. Mas, novamente, nada. Apenas pequenas manchas negras no nariz e nas pálpebras, como se fosse um leve escurecimento natural, mas sem putrefação. Um médico declarou: "Ela parece adormecida." O relato ecoou pelo mundo. Terceira exumação, 1946. Quase 70 anos após a morte de Bernadette, abriram novamente o caixão. E Bernadette estava ainda inteira. Já não era apenas um caso religioso. Era um caso científico, médico, histórico, sobrenatural, tudo ao mesmo tempo. Algo que não deveria acontecer, mas estava acontecendo. Depois das exumações, o corpo foi examinado por médicos especialistas em patologia e conservação humana. Mas cada laudo deixava mais perguntas do que respostas. Nenhum processo natural conhecido explica isso. A decomposição de um corpo humano é inevitável. Mesmo em condições extremas, gelo, sal, isolamento, sempre algum grau de deterioração. Órgãos colapsam, a pele seca e os músculos se desintegram. Com Bernadette, nada disso aconteceu. Alguns cientistas tentaram explicar. Talvez o solo fosse especial. Não era. Era um cemitério comum, úmido e sujeito a fungos. Talvez o clima frio tivesse preservado. Nevers não tem temperatura baixa suficiente para isso. Talvez fosse a madeira do caixão? Também não. Era madeira comum, sem qualquer vedação. Talvez ela tenha sido embalsamada secretamente. Exames comprovaram que não foi. Então por quê? Até hoje, nenhum biólogo, patologista, químico ou arqueólogo encontrou uma explicação natural convincente. Os católicos chamam de incorruptibilidade, um sinal de santidade. Os céticos chamam de anomalia científica. Mas uma coisa todos concordam: nada estava normal. Em 1925, após as exumações, o corpo recebeu apenas um tratamento leve. Uma fina camada de cera para uniformizar pequenas manchas no rosto e nas mãos, usadas apenas para estética, não preservação. Mas prestem atenção: a cera é só na superfície. O corpo real permanece intacto por baixo. A estrutura corporal, músculos, pele e articulações continuam naturais. Inclusive os órgãos internos ainda estão lá, algo praticamente impossível sem putrefação. Hoje, ela permanece exposta em um relicário de vidro, em Nevers. Milhares de pessoas vão até lá todos os anos. E a sensação é sempre a mesma. Ela parece viva, serena e dormindo. Como se pudesse abrir os olhos a qualquer momento. E o mais curioso, Bernadette teria dito antes de morrer: "Meu trabalho está cumprido, mas algo ainda será visto. Algo que não depende de mim." Relatos de freiras do convento afirmam que no dia da morte, um perfume suave se espalhou pelo quarto, algo que elas descreveram como cheiro de rosas. Esse fenômeno ficaria marcado como o odor de santidade, registrado também em outros relatos místicos. E curiosamente, após cada exumação, esse perfume foi sentido novamente por médicos e testemunhas. Existem outros santos incorruptos no mundo, mas quase todos apresentam algum nível de preservação parcial. Pele seca demais, rigidez extrema, manchas intensas. Enfim, características naturais de corpos preservados acidentalmente. Mas Bernadette não. Ela mantém até hoje simetria facial, suavidade na expressão, mãos perfeitamente posicionadas, pescoço e articulações preservadas, pele com elasticidade incomum e ausência de odor. E mais, a atmosfera em torno do corpo não tem qualquer substância química que impeça a deterioração. É como se algo estivesse a protegendo. E esse é o ponto que mais intriga especialistas. Porque não existe maneira conhecida de manter um corpo assim por mais de um século, sem congelamento, sem químicos, sem substituições corporais. Nada disso aconteceu. O corpo continua sendo o corpo real de Bernadette.
A Igreja Católica, ao reconhecer a incorruptibilidade, afirma que não é um milagre obrigatório, nem todo santo precisa ser incorrupto. Isso não é garantia de santidade, mas é considerado um sinal especial. Não há explicação científica, e nem a Igreja tenta criar uma. Para o Vaticano, o corpo de Bernadette é um testemunho de fé. Para os cientistas, é um enigma aberto. Em estudos recentes, alguns especialistas tentaram buscar hipóteses novas. Desidratação espontânea controlada não explica a elasticidade da pele. Preservação bacteriológica incomum? Não existe condição climática para isso. Ambiente anticorrosivo? Nenhum elemento químico foi encontrado. Processo natural desconhecido? Possível, mas improvável. A verdade é simples e desconfortável. Não sabemos o porquê. Nem sabemos como. E nem sabemos até quando. E justamente por isso que é um mistério tão poderoso. Ao ver o corpo, muitas pessoas relatam uma sensação inexplicável como calma, silêncio, uma presença diferente, uma impressão de vida ou até arrepio. Alguns descrevem como paz. Outros, como algo sobrenatural. Há quem chore. Há quem fique em choque. Porque não importa sua crença ou descrença. Ver um corpo humano que desafia todas as regras da natureza é algo profundamente perturbador e emocionante. De tudo isso, surge a grande pergunta: por que Bernadette? Por que seu corpo não se destruiu? Será um sinal divino? Uma anomalia biológica? Um fenômeno físico desconhecido? Ou algo que simplesmente não entendemos? Alguns acreditam que Deus preservou o corpo como testemunho das aparições. Outros dizem que há ali um processo ainda não descoberto, algo natural, mas raro demais. Mas a verdade é que nenhuma teoria explica tudo. Sempre sobra um pedaço sem resposta. Uma lacuna, um silêncio. E é nesse silêncio que mora o mistério. Imagine entrar no convento de Sainte-Gildarde. As paredes silenciosas. O frio leve no ar. Os passos ecoando pelo corredor estreito. No centro da sala, o relicário de vidro. Luz baixa e silêncio absoluto. E ali, ela, Bernadette. A mesma menina que viu uma senhora luminosa na Gruta de Lourdes. A mesma que foi humilhada, desacreditada, doente, frágil. A mesma que morreu em dor. E que por razões que ninguém entende, o tempo não tocou. Ela dorme, como se pudesse acordar. Como se respirasse. Como se ainda estivesse no limite entre o céu e a terra. Você olha para ela. Ela olha de volta, ou parece olhar. E por um instante, você se pergunta: e se a morte não for o fim? E se existirem sinais escondidos no silêncio do mundo? E se o inexplicável estiver muito mais perto do que imaginamos? Porque diante de Bernadette, a única certeza é um mistério. E aqui, no canal Coisa Estranha, é exatamente isso que buscamos. As histórias que desafiam a lógica, a fé, a ciência e a própria realidade. Até a próxima! Tchau!